Eu cheguei em Paris cheio de expectativas. Queria ver tudo, fazer tudo. A Torre Eiffel, o Louvre, até passear de barco no Sena. Mas o que realmente me intrigou desde que pisei aqui eram as catacumbas. Sempre ouço falar sobre filmes e histórias macabras, aquele tipo de atração que parece sinistra, mas que no fundo você acha que não passa de mais um ponto turístico qualquer. Eu sempre gostei desse tipo de coisa, então não pensei duas vezes, e no meu segundo dia, eu já estava esperando como ir lá. Mas não queria aquela experiência comum, com guias e turistas amontoados. Eu queria algo mais real, mais visceral, algo que me fizesse sentir o verdadeiro clima do lugar. Foi aí que tudo começou a dar errado. Pesquisei um pouco e descobri que havia um jeito de entrar nas catacumbas sem os guias chatos. Era um caminho alternativo, meio escondido, e não tão legalizado assim. Eu sabia que era perigoso, e talvez até ilegal, mas o que poderia dar tão errado? Eu sou um adulto, sabia me cuidar. Ou pelo menos, descobri que sabia. Achei a entrada num beco afastado, meio coberto por entulho, mas claramente usado por outras pessoas. Desci as escadas, e logo fui engolido pela escuridão. A luz fraca do meu celular mal dava conta de iluminar o chão à minha frente. Era um ambiente úmido, as paredes de pedra compensavam absorver qualquer som. E então, o silêncio. Um silêncio que não parecia natural. Os primeiros minutos até que foram tranquilos. As paredes eram forradas de crânios e ossos, organizadas de forma tão simétrica que pareciam até uma obra de arte macabra. Eu não sinto medo, só uma curiosidade mórbida. Eu queria que aquelas pessoas tivessem morrido de causas naturais e que tivessem sido executadas ali depois de coisas menos naturais. O que eu não sabia, naquele momento, era que esse pensamento ia começar a se tornar cada vez mais real conforme eu andava. Depois de andar por uns 20 minutos, o ar começou a ficar mais pesado. Não era só a umidade, era como se algo invisível estivesse me instruindo, me forçando a ficar mais atento. As paredes colocadas mais próximas, e o cheiro de mofo começou a ser substituído por algo mais estranho, mais forte, algo que eu não conseguia identificar. Eu já tinha me afastado do caminho tradicional faz tempo, mas, em vez de voltar, eu sigo adiante. Parte de mim perdeu aquilo emocionante, o outro lado, e bem, acho que eu estava tentando provar para mim mesmo que não tinha medo. Foi quando as luzes da lanterna do celular começaram a piscar que minha paixão começou a desaparecer. Não foi uma falha técnica, o aparelho estava com bateria. Mas as luzes simplesmente pareciam fracas e voltavam ao normal, como se algo estivesse interferindo com elas. A sensação de estar sendo observado começou a me incomodar. Eu olhei para trás de vez em quando, mas não via nada, apenas o eco dos meus passos que parecia mais alto a cada curva que eu fazia. Lá embaixo, o tempo parecia diferente, como se eu tivesse descido para outra dimensão. A cidade viva e pulsante de Paris ficou lá em cima, distante, enquanto aqui só havia escuridão e ossos. E, mesmo assim, eu continuo andando, como se estivesse sendo atraído para algo. Era como se as catacumbas me desejassem. O caminho era cada vez mais tortuoso, as paredes cada vez mais sujas, e eu já não sabia se estava indo em círculos ou se realmente tinha algum destino. Foi aí que ouvi o primeiro som estranho. Não foi alto, nem gritante. Era mais como uma sugestão, um som baixo e contínuo que vinha de algum lugar à frente. Tentei dizer a mim mesmo que era apenas o eco, talvez até uma corrente de ar passando por algum túnel mais apertado. Mas, no fundo, eu sabia que não era. Mesmo sem entender, eu sabia que algo me aguardava nas profundezas daquelas catacumbas. E por mais que meu instinto gritasse para eu dar meia volta, algo dentro de mim não conseguia parar. Estava hipnotizado pela ideia de descobrir o que, ou quem, estava sussurrando naquele lugar. Foi ali, na entrada de um corredor ainda mais escuro, que percebi que minha aventura estava prestes a mudar. Eu não fazia ideia do que viria a seguir, mas tinha certeza de uma coisa: eu já não estava mais sozinho. Eu tinha perdido completamente a noção de tempo. Andava sem parar, mas as catacumbas infinitas, um labirinto sem saída. No começo, eu segui as placas que os turistas usavam, achando que seria fácil dar a volta e sair de novo.
Mas depois de um tempo, aquelas placas sumiram. Agora, só tinha corredores apertados, todos iguais, sem nenhuma indicação de direção. Fiquei com uma sensação estranha de que, a cada passo que dava, eu me afundava mais e mais naquele lugar. E foi aí que o medo começou a se misturar com uma estranha sensação de claustrofobia. Continuei andando, acreditando que a qualquer momento encontraria alguma saída ou, no mínimo, uma área com mais turistas. Só que, ao invés disso, os corredores decidiram ficar mais estreitos, e o silêncio, que antes era apenas desconfortável, começou a me sufocar. Eu tinha um pressentimento ruim, mas tentei ignorar. Me convenci de que era só a minha cabeça pregando peças por estar ali sozinho, no meio de um ambiente tão sinistro. Tudo isso faz parte da experiência, eu pensei. Mas o que eu não sabia é que essa experiência estava prestes a se tornar um pesadelo. A primeira vez que percebi que algo estava errado foi quando parei para tentar entender onde estava. Decidi olhar o caminho que eu tinha percorrido e nada. As passagens que eu tinha foram projetadas para passagens diferentes. Não sei explicar, mas era como se o lugar tivesse mudado enquanto eu caminhava. Aqueles mesmos crânios, antes tão organizados, agora deixam claro formar desenhos distorcidos nas paredes. Comecei a sentir o peso de cada passo, como se as catacumbas passassem vida própria e me levassem para mais fundo. O som de passos apareceu do nada. Ecoava pelas paredes de pedra, mas não dava para identificar onde vinha. Eu parei, e os passos continuados. Não eram meus, disso eu tinha certeza. Fiquei congelado por alguns segundos, tentando escutar melhor. Os passos pararam assim que eu parei. Uma sensação de que eu estava sendo seguido começou a me dominar. O eco do meu coração batendo acelerado era o único som além dos meus próprios passos. Deve ser outro turista, quero dizer, me enganando. Talvez alguém tenha perdido, como eu, tentando encontrar uma saída. Mas quanto mais eu andava, mais ficou claro que aquilo não era um turista. O som dos passos não era natural, tinha algo errático. Às vezes eram rápidos, outras vezes eram desnecessários arrastar. Comecei a acelerar o passo, mas o eco me segue, cada vez mais próximo, como se estivesse me alcançando. Tentei dizer a mim mesmo que eu estava imaginando coisas, mas a verdade era que a sensação de estar sendo observada só crescia. Eu olhei para trás a cada poucos metros, esperando ver alguém, ou alguma coisa, mas nunca havia nada ali. Os corredores ficavam cada vez mais escuros, e minha lanterna parecia não dar conta de iluminar muito à frente. A cada curva que eu fazia, a esperança de encontrar a saída diminuía. A ideia de que eu estava realmente perdido começou a se instalar na minha mente. Minha respiração ficou mais pesada, e um suor frio escorria pela minha nuca, mesmo com o ar gelado ao redor. Foi então que algo estranho aconteceu. Em uma dessas curvas, quando virei, vi o que parecia ser uma sombra se movendo. Ela era rápida, quase imperceptível, mas eu vi. Foi o suficiente para o pânico tomar conta de mim. Meu coração disparou, e minha mente foi invadida por imagens de todas as histórias de terror que já foram ouvidas sobre aquele lugar. Decida correr. Não fazia ideia de para onde estava indo, mas precisava sair dali, precisava me afastar por um momento. Se é que aquilo realmente existia. Enquanto corria, a escuridão ao meu redor parecia me engolir cada vez mais. O som dos meus passos agora era acompanhado por um ruído baixo e constante, como uma respiração profunda, que se misturava ao eco dos corredores. Não era a minha respiração. E o cheiro, e aquele cheiro horrível de podre, que eu descobri que era só o ambiente, começou a ficar insuportável, como se estivesse vindo de algo ou alguém muito próximo. Tentei ignorar e focar em encontrar a saída, mas tudo em mim dizia que eu estava indo na direção errada. Parei de novo, ofegante. A lanterna piscava, ameaçando apagar a qualquer momento. O ar estava denso, pesado, pois cada respiração era um esforço enorme. Ouvi mais uma vez aqueles passos arrastados, e agora parecia que estavam bem atrás de mim. Olhei para trás, e, por um segundo, tenho certeza de que vi algo se movendo na escuridão. Algo que não deveria estar ali.
Minhas pernas tremiam, e eu sentia um frio na espinha que não era só por causa da temperatura. Era medo. Um medo de que eu nunca tivesse sentido antes. Foi nesse momento que percebi que tinha entrado em algo muito maior do que eu esperava. Não era mais só uma aventura de turista curioso. Eu estava perdido, e algo estava me caçando. O problema é que eu não sabia o que era, nem se conseguiria sair dali a tempo. Eu estava parado, completamente imóvel, no meio daquele corredor apertado e sombrio. Meu coração batia tão rápido que eu conseguia sentir o sangue pulsando na cabeça. O silêncio era insuportável, mas ao mesmo tempo, qualquer ruído parecia pior. Eu sabia que algo estava errado, mas ainda não conseguia entender o que. Foi quando a brisa gelada tocou a minha nuca que eu sabia, de verdade, que eu não estava sozinho. Não era uma corrente normal, não tinha como ser. Era como se alguém estivesse me observando, perto o suficiente para eu tocar, mas invisível. Aquilo me paralisou por completo. Cada célula do meu corpo gritava para que eu saísse correndo, mas eu simplesmente não conseguia me mover. O frio que eu sentia não vinha só do ambiente úmido das catacumbas, era algo mais profundo, como se estivesse vindo de dentro de mim. Cada segundo que eu estava passando parado ali, com aquela brisa gelada tocando meu pescoço, parecia uma eternidade. Quando finalmente consegui reagir, virei de uma vez, rápido, esperando encontrar algo. Qualquer coisa. Mas não havia nada. Só o mesmo corredor de pedras antigas e os crânios que me deixam olhar de volta com suas órbitas vazias. Por um momento, pensei que estava enlouquecendo. Talvez o ambiente sombrio estivesse brincando com a minha cabeça, amplificando meus medos e paranoias. Mas o que aconteceu a me seguir fez ter certeza de que eu não estava imaginando. O som voltou. Não eram passos dessa vez. Era algo mais sutil, mais assustador. Uma respiração. Bem baixo, quase como um sussurro, mas o suficiente para me gelar os ossos. Eu poderia jurar que estava ouvindo alguém respirando, e não era minha própria respiração. Aquilo estava ali, em algum lugar, me observando, esperando por algum tipo de acontecimento meu. A lanterna do celular piscava de novo, como se estivesse falhando de propósito, exatamente nos momentos em que eu mais precisava de luz. Meu corpo inteiro estava tenso, e eu já não sabia mais o que era cansaço e o que era puro medo. Decidi que não vou esperar mais. Precisava sair dali, e rápido. Com o coração batendo forte no peito, comecei a andar mais rápido, quase correndo, sem nem pensar muito em qual direção estava indo. Só queria me afastar daquela sensação sufocante. Mas o ar parecia ficar cada vez mais pesado. Era como se as paredes estivessem se aproximando, e o túnel ficava mais apertado. A respiração continuava me acompanhando, cada vez mais forte, mais perto. Era como se algo estivesse caminhando ao meu lado, invisível, mas presente. Cada vez que eu olhava para os lados, esperava ver alguma coisa surgindo das sombras, mas nunca via nada. Só senti. O cheiro no ar, que antes era só de mofo e umidade, agora tinha se transformado em algo mais pungente, quase insuportável. Era um cheiro de podridão, de algo morto há muito tempo. O tipo de odor que te faz querer vomitar imediatamente. Tentei tampar o nariz, mas o cheiro parecia estar impregnado nas paredes, no ar que eu respirava. O lugar que antes era só um cenário assustador estava começando a se transformar num verdadeiro pesadelo. O ambiente ao meu redor parecia distorcido, mais escuro, mais hostil. Continuei andando, mas a sensação de que algo estava perto, me perseguindo, não desaparecia. Pelo contrário, ela ficou mais forte a cada passo. Era como se as catacumbas estivessem despertadas, como se estivessem atentas à minha presença, conscientes de que eu estava invadindo um espaço que não era meu. E seja lá o que fosse, estava me cercando, me acompanhando, esperando que eu cometesse o erro de olhar diretamente para o lugar errado, no momento errado. As paredes de crânios agora são mais ameaçadoras. Os ossos simplesmente ganharam uma vida macabra, quase como se tivessem memórias de seus antigos donos, memórias que eu estava perturbando ao caminhar por ali. E então, de repente, os filhos pararam.
A respiração, o eco dos meus passos, tudo. O silêncio voltou, mas dessa vez não era reconfortante. Era um silêncio opressor, tão denso que eu podia sentir ele pesando sobre meus ombros. Eu sabia que aquilo era só o prelúdio para algo muito pior. Seguro o celular com força, tentando focar a luz em todas as direções, mas agora, até a própria luz parecia ser engolida pela escuridão. Foi nesse momento que senti a presença mais claramente do que nunca. Ela estava lá, bem atrás de mim. Eu não preciso olhar para saber. O ar ao meu redor estava gelado, como se a temperatura caísse drasticamente em questão de segundos. Era uma sensação tão palpável que me deixou paralisado de novo. Eu não consigo ouvir mais nada, nem o meu coração, nem a minha respiração. Só consegui sentir aquela coisa ali, tão perto que me parecia tocar. Virei a cabeça lentamente, o medo quase me sufocando. Quando finalmente me virei por completo, me deixei com o vazio. Nada visível estava ali, mas a sensação persistia. Sabia que algo estava ali, algo que não pertencia a este mundo. Eu poderia sentir. Era uma presença invisível, mas tangível, algo que estava me observando, testando meus limites. O que quer que fosse, não era humano. Isso eu tinha certeza. Eu estava sozinho, no escuro, e cada segundo parecia me puxar mais para dentro de um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. O silêncio, que antes parecia sufocante, agora era quebrado por um novo som. Era baixo, quase imperceptível, como um farfalhar de roupa ou um leve arranhar de unhas contra a pedra. Não era constante, cirúrgica e sumia, como se estivesse à espreita, jogando com a minha mente. A respiração da coisa que eu tinha ouvido antes parecia ter se fundido com a escuridão, me rondando, mas sem nunca se revelar completamente. Meu corpo inteiro estava em alerta máximo, como se a qualquer momento algo fosse saltar da escuridão e me agarrar. Eu sair particularmente dali, mas meus pés sinceros presos ao chão. Algo dentro de mim sabia que, se eu me movesse rápido demais, eu chamaria a atenção dessa coisa. Não era mais só um medo irracional, era uma certeza que me corroía por dentro. Eu estava sendo caçado. Minha mente tentava buscar uma lógica, uma explicação racional para tudo aquilo, mas a verdade é que nada fazia sentido. Aquilo não era normal. Eu não sabia se era algum tipo de alucinação, ou realmente existia algo nas profundezas das catacumbas que os guias e turistas nunca contavam. Seja lá o que fosse, eu estava prestes a descobrir. Dei um passo à frente, lento, tentando controlar a tremedeira que tomava conta das minhas pernas. A luz do meu celular piscou novamente, quase se apagando. A cada passo que eu dava, aquele farfalhar parecia mais próximo, e o ar ficava cada vez mais denso, quase impossível de respirar. Eu sabia que não tinha mais para onde correr. Estava perdido naquele labirinto de ossos e pedras, sem a menor ideia de como voltar para a superfície. E o pior de tudo, eu tinha certeza de que a coisa que me seguiria poderia disso. Continuei andando, cada vez mais tenso, até que finalmente cheguei a uma bifurcação. 2 corredores estreitos, ambos mergulhados na escuridão absoluta. Escolher um caminho era como jogar cara ou coroa. Tentei me lembrar dos mapas turísticos que eu tinha visto antes de entrar nas catacumbas, mas era inútil. Nada ali parecia se encaixar naqueles mapas bonitos e organizados que mostravam os túneis. Respirei fundo e escolhi o caminho da esquerda, sem qualquer razão lógica além do instinto. 1 passo. 2 passos. E então ouvi um som que me gelou até a alma. Um grito. Um grito humano. Não estava perto, mas também não estava longe o suficiente para eu ignorar. Aquele que atravessou os túneis como uma lâmina, cortando o silêncio opressivo. Minha primeira ocorrência foi parar. Quem mais estaria ali embaixo? E por que alguém estaria gritando daquele jeito? O grito ecoou mais uma vez, dessa vez mais curto, como se tivesse sido interrompido abruptamente. Meu corpo inteiro se enrijeceu. Parte de mim queria correr na direção oposta, sair correndo até encontrar uma saída, qualquer coisa. Mas a outra parte, mais curiosa, ou talvez mais idiota, me empurrou adiante, para a origem daquela som.
À medida que eu avançava, o cheiro pútrido aumentava, agora quase insuportável. Tapei o nariz com a mão, tentando não vomitar. O corredor ficava cada vez mais estreito, a ponto de eu ter que me abaixar para passar por algumas partes. A luz do meu celular já não alcançava quase nada, apenas uma pequena fração de pedra à minha frente. Mas então eu vi. Bem à minha frente, havia algo diferente. Uma sala pequena, uma câmara de pedra que parecia mais ampla do que os corredores que eu vinha percorrendo. Entrei na câmara com cautela, iluminando cada canto com a lanterna tremeluzente do celular. O chão estava coberto de poeira e ossos. Mas não eram apenas ossos organizados como os outros que eu tinha visto. Esses estavam espalhados, como se fossem tirados ali, largados sem nenhum cuidado. E então, no fundo da sala, vi algo que me fez engolir em seco. Havia uma figura, de costas para mim. Uma silhueta humana, curvada, quase agachada, com a cabeça baixa. Minha mente deu um nó. Por um segundo, pensei que poderia ser alguém que, como eu, tinha se perdido nas catacumbas. Mas havia algo muito errado na figura. A pele parecia pálida demais, e os ossos do pescoço e das costas eram visíveis de uma forma perturbadora, como se estivessem desnutridos, e como se já não fosse exatamente humano. A luz do meu celular tremia, mas eu não me ousava me aproximar mais. Tudo em mim gritava para eu sair dali, mas meus pés estavam enraizados no chão. Foi quando a figura se mexeu, lentamente, virando a cabeça na minha direção. A sensação de terror puro tomou conta de mim. Não era um movimento humano, era algo quebrado, como se os músculos e ossos daquela coisa já não funcionassem direito. Quando o rosto se revelou, eu quase soltei o celular. Os olhos eram fundos, afundados em órbitas vazias, mas ainda assim transparentes me enxergam. A boca, seca e entreaberta, soltou um som horrível, como um chiado, e naquele momento, eu pensei que estava em perigo real. Isso não era mais um jogo, ou um desafio de turista curioso. Eu estava diante de algo que não devia existir. A figura se fala devagar, os ossos estalando de um jeito grotesco. Eu não esperei para ver o que aconteceria em seguida. Virei de costas e comecei a correr como nunca antes na minha vida. O som dos meus passos ecoava pelas paredes, mas logo foi abafado por algo muito pior, o som daquela coisa correndo atrás de mim. Eu corri. Corri com tudo o que tinha, sem olhar para trás. O som daquela coisa atrás de mim me impulsionava, como se o medo fosse a única força que mantinha meu corpo em movimento. O ar nas catacumbas parecia ter ficado ainda mais denso, pesado. Era como se o próprio espaço ao meu redor estivesse se fechando, me empurrando para a beira do desespero. Cada respiração que eu dava era um esforço. O eco dos meus passos misturados ao som grotesco daquilo que me perseguia parecia preencher todo o corredor. Mas o pior era saber que, a cada segundo, os passos da criatura descobertos mais próximos. Minhas pernas queimaram, e o pânico fez com que eu nem soubesse mais para onde estava correndo. Eu virava em cada bifurcação que aparecia, sem pensar, sem parar para ver se estava voltando para o ponto de partida ou indo ainda mais fundo naquele inferno de coluna. Mas uma coisa era clara, uma criatura não parava. Parecia me seguir incansavelmente, como se estivesse me caçando desde o momento em que entrei nas catacumbas. Agora, não restava dúvida de que eu tinha despertado algo que deveria ter ficado adornado, algo que não queria testemunhas. A lanterna do meu celular piscava de novo, e cada falha na luz fazia meu coração saltar. Eu sabia que, se a luz se apagasse de vez, eu estaria perdido. No entanto, eu também sabia que não poderia contar com ela para me salvar. A cada passo, o ar ficava mais frio, mais opressivo. O cheiro pútrido que antes vinha de longe agora estava ao meu redor, como se a morte estivesse impregnada nas paredes. Eu não sabia se era uma criatura ou se eram os próprios sintonizadores que estavam vivos, tentando me devorar. Só sabia que eu precisava sair dali, e rápido. Minha mente estava confusa, tentando processar tudo ao mesmo tempo. O que era aquilo? Como poderia existir algo assim debaixo de uma cidade cheia de gente, tão comum e turística como Paris?
Mil perguntas passaram pela minha cabeça, mas nenhuma delas importava no momento. A única coisa que importava era sobreviver. De repente, virei em um corredor e dei de cara com uma parede. Um beco sem saída. A luz fraca da lanterna iluminava apenas a pedra fria e úmida, e por um segundo, o desespero tomou conta de mim. Meu corpo congelou. Eu estava preso. Não havia para onde correr. A criatura estava cada vez mais perto, e o som de seus passos ficava mais alto, mais irregular. Era como se seus pés arrastassem, mas ao mesmo tempo, ela se movia com uma rapidez assustadora. Aquela mistura de lentidão e velocidade era grotesca, e a certeza de que estava prestes a me alcançar fez meu estômago revirar. Olhei ao redor, tentando encontrar qualquer saída, mas não havia nada. Eu estava cercado por crânios e ossos empilhados, como se os mortos estivessem testemunhando minha fuga fracassada. O som dos ossos estalando e o farfalhar da criatura se aproximando eram insuportáveis. A única coisa que consegui fazer foi me encolher contra a parede e segurar o celular com força, esperando pelo pior. Eu podia ouvir sua respiração, aquele chiado horrível que parecia vir de um corpo que já não deveria estar respirando. A sensação de proximidade era esmagadora. Eu sabia que estava ali, bem atrás de mim. Fechei os olhos por um segundo, meu corpo tremendo incontrolavelmente. E foi nesse momento que algo aconteceu. O som dos passos parou. A respiração pesada da criatura cessou. Abri os olhos lentamente, o coração martelando no peito. O silêncio voltou, mas era um silêncio que me deixava ainda mais nervoso. A criatura estava lá, eu podia sentir, mas agora, ela parecia ia esperar. O que quer que fosse, eu estava brincando comigo. Sem me mover, olhei de canto de olho, tentando ver se a coisa estava ao meu lado, mas não havia nada. A escuridão parecia ainda mais profunda agora, como se estivesse me cercando. O silêncio era tão opressivo que eu podia ouvir o som do meu próprio sangue correndo pelas veias. O que quer que fosse, estava me estudando, esperando pelo momento certo para atacar. Meu corpo inteiro estava tenso, preparado para correr, mas não havia mais para onde ir. Foi então que ouvi um novo som. Não era uma criatura. Era algo diferente. Um som baixo, rítmico, como uma batida distante. Meus olhos se arregalaram. Parecia um som vindo de algum tipo de maquinário ou talvez de alguém? Eu não sabia ao certo, mas era a primeira vez que ouvia algo que não fosse o eco dos meus próprios passos ou o ruído horrível da coisa que me perseguia. O som estava distante, mas era constante. Talvez houvesse alguém, outro turista, ou algum funcionário do local, quem sabe? Só sabia que precisava encontrar a origem daquele antes que a criatura me alcançasse de novo. Reunindo todas as minhas forças, afastei-me da parede e comecei a andar, devagar no início, quase sem respirar, tentando fazer o mínimo de ruído possível. Cada passo parecia ecoar mais alto do que o anterior, como se as próprias paredes estivessem denunciando minha localização. Mas o som rítmico, aquele estranho e agressivo, continuava me atraindo. A lanterna do celular piscou mais uma vez, e eu sabia que não podia contar com ela por muito tempo. Mesmo assim, continuo seguindo o som. Meu corpo inteiro estava em alerta, esperando a qualquer momento ouvir uma criatura atrás de mim novamente. Mas o silêncio persistia, e aquilo me deixava ainda mais nervoso. Quanto mais andava, mais o som ficava alto. Eu estava chegando perto, e meu coração batia cada vez mais rápido, confuso com a ansiedade de encontrar alguém, qualquer coisa, que me tirasse daquele inferno. Virei mais uma esquina, e então vi a luz de alguma lanterna ao longo. Não era a minha. Era outro feixe de luz, fraco, mas real. Alguém estava ali. Quando vi aquela luz fraca ao longe, meu coração deu um salto. Era um sinal de vida, ou pelo menos, assim eu esperava. A sensação de que eu estava completamente sozinho ali embaixo começou a se desfazer. Meus passos aceleraram instintivamente, mesmo sabendo que o pânico poderia atrair uma criatura de volta. Mas naquele momento, eu só conseguia pensar em me aproximar daquela luz, se quem fosse uma pessoa segurando uma lanterna.
Eu gritei, minha voz ecoando pelas paredes de pedra das catacumbas, "Vei! Alguém aí?" A resposta foi o silêncio, mas a luz balançou, como se a pessoa tivesse ouvido. Continuei andando em direção à luz, meus pés praticamente tropeçando nas pedras soltas do chão, enquanto minha mente oscilava entre o medo e a esperança. Eu estava exausto, minhas pernas queimavam a cada passo, e minha respiração estava ofegante. Ainda assim, a ideia de encontrar alguém, uma saída, me empurrava para a frente. Aquele som rítmico que eu ouvia antes, essa batida estranha que parecia marcar o ritmo da minha fuga, também ficou mais alto, como se viesse da direção da luz. Quanto mais eu me aproximava, mais estranho ele soava. Não era uma máquina ou algo comum. Tinha um tom quase orgânico, perturbador. A luz estava cada vez mais perto. Virei outra esquina e finalmente vi o que parecia ser uma figura humana, segurando uma lanterna. A pessoa estava de costas para mim, parada, imóvel, com a cabeça levemente inclinada para baixo. Algo estava errado. Eu poderia sentir. Era como se cada fibra do meu corpo estivesse gritando para eu parar, mas eu não consegui. Chamei de novo, mais baixo dessa vez, sem tanta certeza, "Voi? Você está bem?" Mas a pessoa não se mexeu. A luz da lanterna balançava sutilmente na mão dela, mas o corpo continuava parado, como se estivesse em transe ou petrificado pelo medo. Me aproximei com cautela, minha própria lanterna tremeluzindo e mal iluminando o chão à minha frente. Quando finalmente cheguei perto do suficiente, estendi a mão para tocar o ombro da pessoa, na tentativa de chamar sua atenção. Foi aí que notei algo. Oh, cheiro! Aquele mesmo cheiro de podridão que me acompanhou pelas catacumbas foi mais forte ali, como se emanasse da própria figura à minha frente. Meu estômago revirou, e o suor frio escorreu pelas minhas costas. Minhas mãos tremiam, mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, a pessoa se virou. O rosto que eu não vi era humano. Pelo menos, não mais. A pele estava seca, esticada sobre os ossos de uma forma grotesca, e os olhos estavam fundos, quase como as órbitas vazias dos crânios nas paredes ao nosso redor. Mas eles me encararam, vivos de uma maneira que desafiava toda a lógica. A boca se abriu lentamente, e um som gutural, que não deveria sair de um ser humano, ecoou pelo corredor. Meu corpo congelou. Eu estava a poucos passos daquela coisa, e tudo em mim gritava para correr, mas meus pés não obedeciam. Uma criatura que antes parecia uma pessoa esticava a mão na minha direção, seus dedos ossudos se movimentavam de maneira irregular, como se já não fossem controlados por músculos normais. Quando a ponta dos seus dedos quase tocou meu braço, minha lanterna apagou de repente. O mundo ao meu redor mergulhou na escuridão absoluta. Um pavor incontrolável tomou conta de mim, e eu dei um passo para trás, tropeçando e caindo no chão. No escuro, eu ouvia aquele som rítmico, mais alto agora, como se estivesse ao meu redor, pulsando no ar. Eu sabia que uma criatura estava ali, perto demais. Sua presença era sufocante. Tateando no chão, minhas mãos encontraram a lanterna. Tremendo, consegui ligá-la novamente. A luz fraca iluminou o espaço ao meu redor, mas a criatura tinha sumido. Não havia nada além de silêncio e o eco do meu próprio pânico. Me levantei o mais rápido que pude, tentando entender o que tinha acontecido. O corredor estava vazio, mas o medo continuava presente, como se eu ainda estivesse sendo presente por algo que se escondia nas sombras. Foi então que percebi outra coisa. O som rítmico, aquela batida, não tinha desaparecido. Pelo contrário, foi mais próximo, mais claro. Era um som baixo, constante, quase como corações cardíacos. Mas não era o meu coração. Vinha das paredes, do chão, de todos os lados. Eu me virei, tentando localizar a origem, e foi nesse momento que compreendi. As catacumbas estavam vivas. Não no sentido figurado, mas literalmente. O lugar pulsava, como se fosse parte de uma criatura maior, algo que eu não pude compreender completamente. E então, de repente, os túneis começaram a se mover. As paredes assentam-se contrair, e o chão tremia levemente sob meus pés.
A sensação era de que o labirinto ao meu redor estava fechando, me engolindo lentamente. O desespero voltou com força total, e eu sabia que não poderia ficar ali parado. Não havia tempo para pensar. Corri, sem saber mais onde estava ou para onde ia. Só sabia que precisava sair daquele lugar antes que fosse tarde demais. Enquanto corria, as preocupações ficaram mais fortes, mais rápidas. Cada vez que olhava para trás, esperava ver uma criatura, ou algo pior, mas o túnel continuava vazio. Só o som dos meus passos e o pulsar incessante das catacumbas. Estava ficando mais difícil respirar. O ar parecia mais espesso, mais pesado, como se estivesse sendo comprimido junto comigo. Eu sabia que, se não encontrasse uma saída logo, estaria perdida para sempre aquele pesadelo. A cada curva, eu esperava encontrar o fim. Minhas pernas estavam prestes a ceder, e o desespero queimava meus pulmões com cada respiração ofegante. Eu já não tinha ideia de quanto tempo estava correndo, mas a sensação de que o labirinto das catacumbas estava vivo e pulsante ao meu redor só aumentava. Cada curva que eu tomava parecia levar a mais escuridão e mais opressão. O som rítmico, aquele coração cardíaco grotesco, estava em todo lugar, como se as paredes fossem uma espécie de corpo, respirando e se contraindo, me cercando lentamente. Em um ponto, eu tropecei em algo e caí no chão de pedra dura, machucando meu joelho e minhas mãos. Gritei de dor, mas logo percebi que meu grito se perdeu no eco interminável das catacumbas. Eu estava completamente só. Tudo o que ouvi agora eram meus próprios corações cardíacos se misturando ao som monstruoso dos túneis. Levantei-me, mancando, ainda mais desesperado. Sabia que, se parasse agora, seria o fim. Minha lanterna estava quase sem bateria, piscando freneticamente, prestes a apagar de vez. Mas foi nesse momento, no auge do pavor, que eu avistei algo que nunca pensei que veria, uma luz à distância. Uma luz verdadeira, firme, diferente da minha lanterna morrendo. Era uma saída. Eu sabia, ou pelo menos eu teria que acreditar que era. Reunindo todas as forças que restavam, comecei a correr em direção à luz. Cada passo foi doloroso, meus músculos em chamas, mas a esperança de finalmente escapar daquele pesadelo me empurrava para a frente. O corredor se alongava, como se a luz estivesse cada vez mais distante, mas eu não podia desistir. Não agora. Conforme me aproxima, comecei a sentir uma brisa. Sim, ao ar livre. Pela primeira vez, desde que me perdi nas profundezas da Terra, senti que havia uma conexão com o mundo exterior. A luz ficou mais brilhante, e o som rítmico, os pacíficos que me atormentavam, ficaram a se afastar. Era como se as catacumbas estivessem me soltando, me permitindo escapar. Quase não acreditei. Finalmente, cheguei ao fim do corredor, onde a luz brilhava intensamente. Era uma pequena abertura no teto, como um poço de luz que levava direto para a superfície. Não era uma saída fácil, mas era minha única chance. A escada de metal enferrujada que subia até a superfície parecia frágil, mas eu não hesitei. Subi o mais rápido que pude, minhas mãos suadas escorregando nos degraus, enquanto minha mente ainda temia que uma criatura ou a própria catacumba se fechasse sobre mim a qualquer momento. Quando alcancei o topo e tirei a tampa de metal, o ar fresco da noite parisiense me atingiu como uma lufada de vida. Me arrastei para fora com o pouco de força que restava. Eu estava de volta à superfície. Estava a salvo. Caí de joelhos no chão, respirando fundo, tentando entender se aquilo tudo realmente tinha acontecido. Ao meu redor, Paris segue normalmente. Carros passavam, pessoas andavam pelas ruas sem imaginar o terror que existia abaixo deles. Olhei para trás, para o pequeno acesso pelo qual tinha emergido, e uma dúvida me atingiu como um soco no estômago: o que diabos havia lá embaixo? O que eu realmente tinha visto? Mas eu não tinha forças para pensar nisso agora. Levantei-me, tremendo, e comecei a andar, me afastando o máximo possível daquela entrada maldita. Nunca mais quis voltar ali. Nunca mais. Enquanto me distanciava, o som dos ranchos, aquele ritmo estranho e orgânico, começou a desaparecer da minha mente, mas algo me dizia que as catacumbas não tinham feito comigo.
Mesmo agora, fora delas, senti uma conexão com aquele lugar. Como se algo tivesse me marcado, me presenteado, e estivesse à espera. Talvez, algum dia, as catacumbas me chamariam de volta. Mas até lá, eu só queria esquecer. Fim.